Boa tarde, eu sou Thaís Naldoni e esse é Imprensa na TV, um programa para quem gosta e entende de jornalismo e comunicação. Hoje eu recebo aqui no estúdio um cara que eu falo que ele é multifacetado. Meu sonho é ser como ele quando eu crescer. Bom, queria apresentar primeiro, antes de falar todos os predicados, o João Faria, que está aqui do meu lado. Obrigada, João. Obrigado você Prazer pelo convite, te receber estar aqui. por aqui. Obrigado pela apresentação nobre que eu não mereço, eu não sou tão multifacetado. Agora eu vou contar por quê, vamos lá. Bom, o João, ao mesmo tempo que ele é jornalista, semi-publicitário, especialista em RP, ele resolveu abandonar essa vida, né, de RP e voltou para a redação de uma vez. Só que ele voltou de uma vez mesmo, vocês não estão entendendo. Então o João, ele é hoje apresentador de um quadro lá no Band News FM, que tem uma coluna que é diária e um programa maior no sábado. Exatamente. Ok. Com reprise no domingo. Tá vendo? É todo dia. Mas o reprise eu não preciso ir lá, então já tem um trabalhamento. Bom, então tem essa parte, aí o João tá ali, né, fazendo a Band News FM. Além do Band News FM, ele é colunista do Jornal Metro, e além de ser colunista do Jornal Metro, agora resolveu ter uma outra coluna na revista 29 Horas. E como é que dá tempo? Tem que dar, né? Eu brinco que cada um é para um filho. Eu tenho 3 filhos, cada emprego banca um. Ah, então pro quarto vai ser colunista da imprensa, né? O quarto não tem o menor risco, porque eu já estou devidamente vasectomizado, então não tem quarto. Mas, assim, na verdade, eu sempre misturei um pouco até essa ação de RP, Thaís, com o trabalho jornalístico. Eu comecei com telejornalismo, trabalhei na Telemanchete, e fui parar no mercado publicitário em 2001, quando eu fui para a DM9, né? Na DM9 eu fui como coordenador de imprensa e eu entrei nesse universo da publicidade, da propaganda, entendendo as diferentes áreas de uma agência de publicidade e tal. Fui para a DPZ, onde trabalhei durante 10 anos, e naquele período da DPZ eu comecei a apresentar um programa que chamava Comercial e Companhia, na Band News FM mesmo, eu era apresentador dessa atração. E comecei a fazer outras coisas a partir dali. E a DPZ sempre foi e a DPZ sempre foi muito generosa nesse sentido. Então sempre quando eu conto essa história, eu faço questão de agradecer a DPZ, porque se não fosse a DPZ permitir entrevistar seus concorrentes e também os concorrentes dos seus clientes, esse caminho não teria iniciado. Fui da Band News FM, eu comecei a escrever uma coluna na época no Jornal Destaque, um pouco mais pra frente. E hoje é aquilo que você falou, estou na Band News FM, no Jornal Metro e tem uma coluna na revista 29 Horas, que é uma revista que distribui mais de 70 mil exemplares no aeroporto de Congonhas e de lá para todos os cantos. E sempre num desafio, especialmente no Metro e na Band News FM, cada uma com o seu estilo, mas é aproximar marcas e consumidores. Eu acho que vocês não sabem que não é só isso. Ainda tem a Agência Cidadã, no meio desse bolo, né? Então eu queria que você contasse pro pessoal que está aqui com a gente. Ih, galera, beleza? Daqui a pouquinho eu falo com vocês e conto como é que vocês fazem para interagir aqui com a gente, tá? O que é a Agência Cidadã e qual é o proposta dela? Quando eu saí da DPZ, eu queria ter um plano B que fosse evidentemente relacionado ao mercado publicitário, a estratégias de comunicação, mas com foco em marketing e dentro dessa linha, né? Dentro dessa pegada. E eu achei um nicho, né? Esse nicho já existia, mas achei interessante atuar num nicho como esse, que é de pequenos e médios anunciantes com estratégias publicitárias, especialmente no ambiente digital, desenvolvendo campanhas para esses anunciantes. Não é fácil, né? Eu imagino. Não é fácil. Porque falta o principal, que é grana. Normalmente tem pouco investimento, né? Sabe que não é nem necessário, até porque assim, o meu investimento, a Agência Cidadã, ela permite diferentes investimentos. Em tese não, as grandes agências, como elas são estruturas maiores, elas demandam um investimento maior por parte do anunciante, o que não é o caso de pequenas e médias empresas. Mas tem 2 frentes aí, Thaís, que são 2 desafios. O primeiro que é catequizar, né? Mostrar para esses pequenos anunciantes, as pequenas empresas, pequenas e médias empresas, o quanto a estratégia publicitária pode trazer resultados significativos para essa marca, né? O quanto ele pode aumentar os seus resultados, né? Crescer o seu negócio. O outro, falando francamente, é tentar melhorar o entendimento de alguém que já teve uma experiência com uma agência de publicidade.
porque as agências hoje têm um outro perfil, as mudanças são muito rápidas, né? Mas houve um tempo em que se investia uma verba específica e o cliente que tinha menos não necessariamente tinha uma mesma entrega, né? Então, às vezes, a experiência de pequenos e médios anunciantes com grandes agências, ela acaba não sendo muito boa. Né? Então, acaba sendo uma forma também delas entenderem que elas podem ser bem tratadas. Exatamente, exatamente. É que também teve uma democratização enorme nas agências de publicidade, né? Isso até mudou bastante com relação a um pequeno. É porque o meu pequeno é um pequeno mesmo, né? O pequeno que eu digo, eu tenho um dos meus clientes é a Bini, por exemplo, que é uma rede de calçados, tem 7 lojas em shoppings em São Paulo, né? E a Bini, ela é uma empresa grande, né? A gente está falando, né? Não estou falando de um pequeno, né? Um pequeno negócio, estou dizendo de uma rede de 7 lojas em shoppings, né? Mas são investimentos pontuais em mídia. E o grande trabalho da agência é exatamente preparar a estratégia de comunicação, de marketing, né, da campanha, conceito, posicionamento, exatamente como uma agência de publicidade faz. Certo. Só que, evidentemente, os investimentos na agência são investimentos menores do que uma grande agência, até porque as grandes agências costumam ser remuneradas também pelo BV, que é um outro processo. É um outro processo bem mais complicado que vocês Muito mais complicado. gente. Bom, queria aproveitar aqui para dar um beijo em vocês todos que estão com a gente online aqui pelo Imprensa na TV. Santiago, muito obrigada. Santiago Garcia agora não para mais de assistir o Imprensa na TV. Acho Continue assistindo, bom, Santiago Maritê, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Mauri. Obrigada, Diana. Um prazer ter vocês aqui. Querem perguntar coisas para o João, querem perguntar coisas para mim, querem fazer comentários inúteis ou úteis, fiquem à vontade. Fácil, fácil. Hashtags TV da internet ou Imprensa na TV. E se quiser falar comigo, me chama lá no Twitter, @ThaísNaldoni, ou então vai lá no comentáriozinho do Facebook que eu converso com vocês de todas as formas possíveis. Antes da gente continuar o bate-papo aqui, João, eu queria mostrar para vocês uma coisa que pegou muito mal essa semana no Rio de Janeiro, que foi uma mulher que foi assaltada, aliás, foi uma tentativa de assalto durante uma entrevista à TV Globo lá no Rio, no centro do Rio de Janeiro. Eu quero mostrar isso para vocês porque é um debate muito grande sobre segurança e sobre o desrespeito, na verdade, à população e o desrespeito que as pessoas sentem pelo Estado, porque é uma coisa absurda. Tinha um carro da Polícia Civil do lado, uma entrevista rolando, a câmera ligada, o cara foi lá, meteu a mão e pegou a correntinha da mulher. Dá uma olhada só. O RJTV mostra agora uma sequência de flagrantes de furtos no coração do Rio. É a terceira vez em menos de 3 anos que fazemos esse tipo de registro no mesmo lugar. Assaltantes, principalmente menores de idade, agem na Presidente Vargas, perto da Central do Brasil e nos ônibus que passam por ali. As imagens foram feitas ao longo de uma semana. Hoje, nossos repórteres registraram o inacreditável. A reportagem especial que abre esta edição é de Júnior Alves, Eduardo Tchau e Júlio Aguiar. É uma maratona de assaltos, um crime atrás do outro. O cinegrafista Júnior Alves fez os flagrantes durante uma semana, do alto de um prédio na Avenida Presidente Vargas. Os furtos acontecem na altura da Central do Brasil. Em questão de segundos, o menor arranca o cordão dessa mulher e sai correndo. Ele passa entre os carros e esconde o cordão na boca. Vários garotos usam a mesma tática. Eu estudo aqui na Faculdade de Direito aqui da UFRJ e a reclamação dos alunos é constante, da falta de segurança. Os assaltantes agem livremente neste trecho aqui da Presidente Vargas e não se intimidam, nem mesmo com a presença da nossa equipe. Repare nessa senhora que dá entrevista. Ela usa um cordão no pescoço. Com medo não, porque a senhora sabe que essa região tá brava, né? É, pior que é, né? Mas eu nem... Vem cá! Veja de novo o flagrante. Por reflexo, cheguei a correr atrás do ladrão, mas logo parei. O garoto arrebentou o cordão, só que não conseguiu levá-lo. Chegou a arranhar meu pescoço. Fiquei até nervosa. Ficou nervosa, né? Quando a polícia apareceu, o adolescente já tinha fugido. A ação é sempre parecida. Depois de sair correndo, eles param e analisam o objeto furtado. Eu, por exemplo, já fui assaltada quinta-feira passada. E não era ouro, era bijuteria. Não carrego mais nada. Só o dinheiro da passagem, olhe lá. Os ladrões que nossa equipe flagrou não usam armas, mas muitos carregam pedras portuguesas.
A polícia encontrou 3 delas com esse menor e o levou para a delegacia. Os bandidos também fazem ameaças. Aqui tem muito assalto. Hoje mesmo, na hora que eu estava chegando aqui, entrou um monte de pivete no ônibus. Entraram até pela janela. Nossa equipe flagrou mais de 10 menores entrando em ônibus pela janela em diferentes ocasiões. A gente não pode fazer nada. A gente é obrigado a deixar e não falar nada, porque a gente mesmo, motorista, cobrador, corre o risco, entendeu? E eles entram pela janela, né? Pela janela, pela porta, quando alguém desce, quando alguém sobe. Por onde tiver facilidade, eles entram. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente fica a cerca de 400 metros da região onde acontecem os furtos. Hoje, 2 garotos foram levados para lá. A polícia realmente está em pé aí, está em punho. Está correndo para lá e para cá, mas está difícil pegar eles. Um policiamento mais ostensivo talvez inibiria a atuação dessas pessoas, né? Tá difícil, o povo está vivendo à mercê. Então nós precisamos de mais pessoas que ajude-nos aqui. São imagens que assustam a qualquer um. No começo desse ano, em janeiro, o Jornal Nacional exibiu uma reportagem mostrando o problema dos furtos no centro. Veja qual foi a resposta da Polícia Militar para esses crimes 3 meses atrás. A Polícia Militar tem trabalhado de forma dinâmica em toda a área do centro, com policiamento a pé, policiamento de viatura, policiamento motocicleta. De 3 meses para cá, nós conduzimos 900 pessoas para a delegacia. E a gente sabe que menores, né, é uma questão social. O que a gente pede é que as pessoas vítimas de furto e roubo façam o registro de ocorrência, porque é em cima do registro de ocorrência que a gente faz todo o planejamento do policiamento no terreno. De lá para cá, nada mudou. Hoje, a Polícia Militar se manifestou em nota. Informou que essa tarde 3 menores foram apreendidos e 2 adultos presos, porque praticavam furtos na Presidente Vargas. A PM não quis divulgar o tamanho do efetivo que trabalha na área, alegando motivos de segurança. E não respondeu a nossa pergunta se a patrulha na região da Central do Brasil vai aumentar. Nós vamos continuar cobrando segurança no centro da cidade. Essa situação é insustentável. De volta aqui no Imprensa na TV, depois dessas cenas lamentáveis, né? João, o que acontece? Primeiro que o trabalho do repórter, coitado, ele foi pego de surpresa, claro, inclusive a mulher também foi pega de surpresa. Mas pega de e surpresa. ele assustou tanto que ele deu com o microfone na cabeça da mulher. A reação Mas é que ele dele... foi correr atrás do assaltante, né? E tem gente nas redes sociais pegando no pé do coitado, dizendo que ele agrediu a mulher. Olha que dó. Vai ver que ele era parceiro, né, do povo. Não, mas, assim, é mais um caso, né, Thaís, de violência, mais um caso a se lamentar. E foi no Rio, acontece em São Paulo, em BH, em Porto Alegre. Infelizmente, né, eu não acho, até estava comentando com você, que essa questão da maioridade penal, enfim, acho que a questão não é prender, isso não vai fazer a diferença. Infelizmente, a questão cultural, educacional, né, enquanto não tiver mesmo uma estrutura melhor, enquanto o Brasil não melhorar no sentido social, parece retórica, parece que a gente está falando mais do mesmo, mas não é, né? Assim, é aquela história, tem que ter mais educação, as coisas têm que funcionar de uma outra maneira. São os valores que estão se perdendo, né? Não, isso é fundamental, porque a coisa é feia, a pessoa não tem... Do nada, cata uma pedra e aquela pedrada, o cara tem ódio no coração. O cara catou a pedra com o objetivo. Ainda bem que ele não tinha uma R15, que ele ia fazer um estrago ali. Né? Isso que acontece. Bom, João, vamos voltar agora a falar de negócios e de agências e de mercado. Vamos. Enfim. Em todos os seus veículos, todos os veículos que você está atuando atualmente ficou bonito, né? Ficou bom. Parece redundante, mas não é. Nada a ver atuando com atualmente nesse momento, né, do carro. Mas ficou bom, né? Eu gostei. Mas, enfim, voltando ao tema aqui, todos os veículos que você está atualmente, você tem tratado os mesmos temas ou você procura dar um olhar diferente para cada coisa? Não. Do que fala Band News no mercado, do que fala Coluna? Eu acho que de repente é legal contar da Band News FM, né? Que é a coluna Band News no mercado, que vai ao ar de segunda a sexta com um programa aos sábados, reprisado no domingo, que exatamente trata da relação entre as marcas e os consumidores, né? Os caminhos que as marcas percorrem para dialogar com esse consumidor final ou como o ouvinte consumidor, né? Como a gente costuma colocar na Band News FM.
E a cada semana a gente tem um mercado. Então nós já falamos de bancos, né, instituições financeiras, mercado de cerveja, de sorvetes, franquias, automóveis. Cada semana a gente tem um mercado e dentro desse mercado diferentes marcas falam sobre esse desafio que é dialogar com o consumidor, levar informação e diferentes conteúdos. Né? Então, ele tem um viés publicitário, né, de marketing, mas é apenas uma parte de um conteúdo muito mais amplo. Eu vou te dar alguns exemplos, Thaís. No caso dos bancos, né, eu fiz uma entrevista com o superintendente de marketing do Banco Itaú, o Eduardo Tracanella, que falou aos ouvintes da Band News FM o contexto das manifestações, né, das ações das manifestações, e porque os bancos eram alvos, né, em todos os momentos das manifestações. Quer dizer, os manifestantes ali estavam atacando constantemente os bancos, não o Itaú, né? Itaú, Bradesco, HSBC, banco, o pessoal estava atacando pedra, quebrando e tal. Isso não é publicidade, isso é um outro assunto, né? Então, assim... Tem um viés muito mais sociológico. Exatamente. Assim, nós nos permitimos entrar nessa questão da publicidade com uma certa tranquilidade para falar sobre esse assunto, só que tem muitos outros assuntos que são factuais, que são discutidos. No caso, por exemplo, no caso da Daniela Cachiche, a vice-presidente de marketing da Heineken, né? Evidentemente, ela comentou sobre as estratégias globais, né? A estratégia global da Heineken, mas ela falou também desse crescimento que todo mundo percebe aí nos supermercados, nos pontos de venda, das microcervejarias. Nos Estados Unidos hoje, as microcervejarias já ocupam 10% do mercado norte-americano de cervejas. Tem até a marca do Mussum, que a gente acabou de ver no CDM. Então, eu acho que isso é importante. Então, quer dizer, o ouvinte da Rádio Band News FM, ele conhece, né, esses conteúdos, esses assuntos do programa, tem que necessariamente fazer parte da vida dele. Se não faz parte da vida dele, não pode estar na Band News FM. Né? Então, assim, esses foram exemplos das manifestações dos bancos, a questão da Heineken, do crescimento das microcervejarias e várias curiosidades, por exemplo, coisas que são muito bacanas que a gente foi descobrindo no programa. Né? A gente ouve marcas, por exemplo. Na semana que vem a gente vai estar falando do mercado de refrigerantes. Saiu uma pesquisa do Globo com o Grupo Troiano, que a quarta marca, vou falar do mercado carioca, a quarta marca de refrigerante mais admirada, né, pelo carioca é a marca chamada Mineirinho. Mineirinho. Então, mas a Mineirinho está na frente de Fanta, tá na frente, ela perde para Coca, Pepsi e Guaraná Antártica. Se você fosse falar de Poços de Caldas, por exemplo, lá no sul de Minas Gerais... Qual que é? O Mineirinho? O refrigerante que era o mais conceituado, que a galera adorava, era o Cíbel. Então, que era o Guaraná. Aliás, o mercado de refrigerantes tem as marcas regionais que são fortíssimas. Né? A própria Itubaína, que é da Brasil Quirim, agora ela tá cult, né? Agora ela tá retrô. Aliás, as tubainas agora então, tem uma pegada retrô, quer dizer, isso é uma estratégia. Na faculdade tinha uma que era de abacaxi, que era a morte aquele negócio. Não, hoje se coloca no mercado. Tem alguns refrigerantes que realmente, assim, porque a tubaína, agora eu tô meio expert de refrigerante. Tubaína é toda aquela que tem sabor de tutti-frutti, apesar de algumas não terem o sabor de tutti-frutti, né? E ocupam um mercado bastante importante, né, dentro dos mercados regionais. Mas tem alguns refrigerantes que realmente ocupam só um determinado nicho, mas que não conseguem se espalhar. Marcas, eu digo. Com a graça de Deus, né? Por exemplo, o Guaraná Jesus, né? O Guaraná Jesus é um sucesso no Maranhão, sucesso, é da Coca-Cola hoje, o Guaraná Jesus. Mas, pô, o Guaraná Jesus realmente é um sabor muito específico. O Guaraná Jesus é ótimo pra você fazer Instagram, que ninguém acredita que existe, né? Quem não conhece lá o mercado, né, do Maranhão. O Guaraná Jesus E tem várias curiosidades. Por exemplo, quando a gente fez categoria sorvetes. Tem um gosto abençoado, né, o Guaraná Jesus? Assim, eu acho que tem que tomar uma benção antes de tomar o Guaraná Jesus. Mas assim, o mercado de sorvetes. Eu entrevistei a diretora de marketing da Unilever, a Cecília, e
falando sobre o mercado de sorvetes, a gente até tem uma marca no Rio, já que a gente estava falando do Rio, tem uma marca no Rio chamada Nuvem, de um picolé, que também é uma coisa, que também está fazendo um sucesso lá. Então a gente ouve os grandes, Heineken, Itaú, mas a gente ouve marcas que também estão chamando a atenção e sabendo conversar com seus consumidores. No caso, no caso das marcas da categoria de sorvetes, qual sorvete na sua... Vamos ver se eu posso te pegar ou posso me ferrar. Vamos ver. Qual o sorvete mais vendido da Que Bom? Da Que Bom? 5 segundos para Thaís. Então, foi o que eu pensei também. Eu jurava que era o de limão. Picolé de limão. Eu achei que se eu errasse o limão, eu ia perder para alguma outra fruta. E não é de fruta. O picolé que mais vende da Que Bom é o tablito. Gente, e era a minha segunda opção. Não, a minha segunda opção, na verdade, era outra fruta ou Chicabon. Verdade, nem Porque o passou pela Chicabon minha cabeça, é Chicabon. icônico também, que agora é moda no mercado publicitário é falar icônico. Icônico. Se você ficar com medo... Mas tem várias publicidades, não, várias expressões que são, né, Elas, modais. e elas não são sazonais porque elas não voltam, né? Mas você tem alguns jargões interessantes. Então, jargões é uma coisa que a gente não usa na Band News FM. Ah, não? Por quê? Não, porque a gente não está falando especificamente com esse mercado. Ah, isso é bacana. Então, assim, a minha preocupação é com o ouvinte, a nossa, né? Aliás, um trabalho super importante, bacana, Sheila Magalhães, todo mundo da rádio, Bacei, Vanderlei, enfim, todas as áreas da Band News FM, que eu tenho muito a agradecer, né? Do modelo, né? De desenhar essa coluna inovadora, né? Foi muito bacana, vem sendo muito interessante e o resultado é bem legal, Thaís, sabe? Então, do ouvinte mandando, do ouvinte dialogando com a gente, isso é o que me faz muito feliz. Sei que, na verdade, se a gente for pensar em marca, publicidade, é uma coisa que está muito no cotidiano da pessoa, né? Marca, você se depara com ela o tempo todo. Mas o que acontece? O que é o diferencial nessa história é exatamente a abordagem. Né? Porque, assim, se o Tracanel ou o executivo de... A gente fez o mercado da aviação e eu entrevistei o vice-presidente da Avianca, o Tarcísio Gargione, que falou, enfim, de uma série de estratégias das companhias aéreas e como elas se diferenciam no seu posicionamento. Então, quem voa... E outra, né? Durante a semana, outras companhias aéreas também se posicionaram. Então, eu acho que isso somado... eu acho que faz a diferença do Band News no mercado. E também tem a outra parte, né? Se a gente teve uma época que as pessoas não entendiam absolutamente nada do economês, muita gente não entende também o publicitês, vamos dizer assim, porque na verdade o publicitês, eu acredito até que ele seja chato, inclusive para publicitário, entendeu? Porque assim, é aquela história de, assim, acho que o importante é o jornalismo, a publicidade, né, cada um evidentemente com o seu papel, mas a comunicação como um todo, ela tende a ser cada vez mais algo que seja de um fácil entendimento, agradável, né, que transmita alguma coisa e não ficar numa linguagem, numa área técnica, numa parte burocrática que não seduz, né? O papel da comunicação é de chamar a atenção das pessoas, é de informar, né? E a publicidade tem muito isso. Cada vez mais essa barreira, né, do comercial, né, dos veículos de comunicação da área comercial com a redação, ela se transformou hoje num outro papel, porque é interessante quando você junta o conteúdo e monta alguma estrutura, né, alguma estratégia também comercial junto, porque tem novos mercados, né, tem novas possibilidades. Então, assim, isso eu estava falando da Band News, né, esse é o Band News no mercado. E no Metro, a coluna Papo de Propaganda, ela também tem esse princípio, que é exatamente de levar para aquele leitor do Metro, para os diferentes perfis de leitores do Metro. Né? Para ser palatável para todo mundo. O Metro só em São Paulo distribui 150 mil exemplares por dia. Né? Então está praticamente mais lido do que New York Times, né, gente? Vocês estão vendo? São não sei quantos mil no 29 horas, não sei quantos mil no Metro, e aí um monte de mil também ouvintes lá na Band News FM, está mais lido, mais ouvido que o New York Times. Não, mas Thaís, de verdade, eu tenho mesmo essa preocupação com o leitor, com o ouvinte, porque eu estou falando de quando a gente leva essa indústria da comunicação, esse mercado publicitário para esses leitores, o cara está na Band News FM, nosso querido ouvinte, esse ouvinte consumidor. Ele está lá com
o Boechat, né, colunistas, Mônica Bergamo, enfim, os outros âncoras, o Barão, a Sheila, né, a Tati, enfim, é um conteúdo de informação e de credibilidade e de muito respeito, né? Sim. Então, assim, quando você está falando com um ouvinte que recebe esse nível de informação, eu não posso, né, entrar com alguma informação que não esteja no mesmo nível, com a mesma relevância que esses grandes formadores de opinião, que esses grandes jornalistas, né, estão colocando ali. E a Band News se reinventou bem também no fato de que eles levam para todos os gostos, né? Tem para tudo ali na programação do Zé Simão. Desde o Zé Simão até a moça que agora estreou que fala sobre flor, sobre planta. Tem sobre tudo mesmo. Sabe o que acontece? Eu acho assim, acho que a Band News ela nasceu com esse DNA de inovação, de se reinventar. Ela nasceu jovem, com uma linguagem moderna. Ela é mais rápida. A mulher, né? O papel das mulheres dentro da rádio é um papel consistente, convincente, onde elas, né? A mulher tem uma participação muito maior. E ela não só nasceu assim, como ela não perdeu isso. Isso é importantíssimo. Né? Então ela se renova, ela está sempre oxigenando, sempre pensando em fazer o novo, em fazer diferente e se arriscando. Porque também é papel do veículo, agora falando do mercado publicitário, muitas vezes o consumidor, né, as pessoas imaginam que as marcas devem ser criativas, né? Que as agências de publicidade precisam fazer através das suas áreas. Também precisam ser criativos. Porque claro. Se eles não acompanharem essa transformação que a gente vive... Já era. Morre, né? Morre. Como alguns têm morrido. Bom, galera, a gente queria mostrar para vocês também aqui no Imprensa na TV, não sei se vocês se lembram, no começo do mês eu trouxe aqui 2 jornalistas venezuelanas. Uma era a Maria Vitória Verde e a outra era Yasmin Monsalve, que eram 2 que vieram comentar a situação da Venezuela, de liberdade de imprensa, todas aquelas manifestações que estão acontecendo lá entre oposição e governo. E aí as 2 estiveram no encontro da deputada Maria Corina, que foi deposta lá na Venezuela, que é de oposição, e veio para o Brasil falar ao Congresso sobre tudo que está acontecendo na Venezuela. As 2 fizeram para a gente um vídeo sobre esse papo e a gente exibe agora aqui no Imprensa na TV. Vamos ver o que a Maria Corina tem a dizer. A la mamá de Geraldine Moreno, a Rosa Orozco, que me acaba de escribir, por cierto, y les mandó un mensaje a todos ustedes, ahora les cuento de Rosa. Y la mamá de Jimmy Vargas, que fue asesinado en San Cristóbal, Carmen González. Yo decía, Dios mío, estas mujeres con sus hijos allí, con días de haber sido asesinados, y el mensaje que nos transmitían es: a mí no me den el pésame, no lloren, luchen, luchen por la memoria de nuestros hijos. Por eso hoy, quizás todo el mundo, alrededor del mundo, no entienden lo que está pasando en Venezuela, pero los venezolanos sí, nosotros sí entendemos. Y por eso cuando a mí me preguntan qué vas a hacer para recuperar tu condición de diputada, yo digo, ¿qué les pasa? Yo soy diputada. Y hoy más que nunca. ¡Claro que sí! ¿Cuál fue lo que te limpió? Y nunca me siento más diputada como cuando estoy así en la calle con mis conciudadanos. Para mí es un honor poder ser la voz de los venezolanos dentro y fuera del país. Ayer en el Congreso fue realmente conmovedor. Sí, yo me quedé las 3 horas. ¿Tú te quedaste las 3 horas? Y yo les decía, y yo les quisiera decir, en ese momento, yo cuando venía para acá decía, bueno, vamos a ver qué pasa con el Congreso de Brasil, porque con el Congreso de Colombia, con el Congreso de Chile, bueno, sabemos que tenemos mucho apoyo, pero ¿qué va a pasar aquí? Y déjeme decirles que no estaba previsto, ¿tú quieres agarrarme la flor? Cuando no estaba previsto que yo fuera a la Cámara de Diputados. Y me invitaron después de la sesión a que fuera a la Cámara de Diputados y que subiera arriba donde está el presidente de la Cámara. No joder, ¿cómo estará Maduro? Y cuando yo venía bajando, los diputados comienzan a ponerse de pie y a gritar y a aplaudir. Venezuela, democracia, libertad, valientes. Y yo decía, Dios mío, el día de ayer no me dejaron entrar a nuestro Congreso a hacer mi trabajo, me lo impidieron con la Guardia Nacional, pero hoy
nos están aplaudiendo aquí en el Congreso de Brasil. Así que si el señor Cabello y el señor Maduro creía que nos iban a callar con esa arbitrariedad y con esa fuerza, han potenciado nuestra voz. Exactamente. Nos dan más fuerza. Han dado más fuerza. Así que yo quiero decirles, en esta hora necesitamos de cada voz, de cada venezolano en el mundo. Ustedes no se imaginan lo importante y lo poderoso que son sus voces. Ustedes son nuestros embajadores. Y tienes mucho. Aquí el embajador de Venezuela no representa al pueblo de Venezuela. Los embajadores de Venezuela son ustedes. Y si hay un país en el mundo en el cual es importante que nuestro mensaje llegue con la verdad, con transparencia, con claridad, es Brasil. Y lo que nosotros necesitamos es que ustedes simplemente relaten lo que está ocurriendo y se lo hagan saber a los senadores, a los diputados, a los periodistas y sobre todo al pueblo de Brasil. Así que hoy en día, como embajadores de Venezuela, empoderados, porque ustedes son tan embajadores como yo soy diputada, tenemos una tarea histórica que hacer, porque vamos a llevar a Venezuela hacia la transición democrática. Lo vamos a hacer pacíficamente, lo vamos a hacer en el marco de nuestra Constitución y vamos a unir a un país. Vamos a volver. Y todos van a volver. Y aquellos que se han ido y estos muchachitos van a darse cuenta que no hay mejor lugar en el mundo para crecer y desarrollar sus proyectos de vida que su país. Y nos va a tocar una gran tarea, no solamente de la reconstrucción económica y de la reconstrucción de las instituciones. Lo más importante va a ser reconstruir la unión y la cohesión social. Y eso va a requerir una enorme capacidad de perdón de nuestra parte. Y aquellos que más hemos sufrido, perseguidos, golpeados, familias separadas y divididas, pues vamos a tener que dar ese ejemplo. El ejemplo de que somos capaces de perdonar y de reencontrar un país. Al final se trata de nuestra autoridad es una autoridad moral. Es una autoridad moral. Y por eso ellos tiemblan cuando nosotros hablamos y cuando nos los paramos enfrente. Porque saben que allí está nuestra fuerza. No tenemos armas, no tenemos medios, no tenemos la plata, tenemos voz. Tenemos la voluntad, tenemos el amor a Venezuela, tenemos nuestra convicción y tenemos al pueblo. La verdad. Así que en esta hora decisiva quiero que sepan que yo nunca me he sentido tan segura, tan acompañada. Cuando yo pongo un pie en la Asamblea Nacional, ustedes entran conmigo. Cuando me senté en la OEA, ustedes todos estaban allí conmigo. Y ayer en el Congreso, esos aplausos eran para cada uno de ustedes. De volta aqui no Imprensa na TV, o tema sério, Venezuela. João, um país também precisa tomar conta da sua publicidade, né? No caso da Maria Corina, que era deputada que veio para o Brasil, ela veio exatamente contar aquilo que ela estava dizendo ali no vídeo, para os deputados e para os jornalistas brasileiros a situação real do que está acontecendo na Venezuela. Não é um país fácil, né? Não é um país fácil, agora também é importante lembrar que ela é da oposição, né? Eu não tenho nenhuma simpatia pelo governo venezuelano, enfim, mas ela não ia aqui, evidentemente, falar bem nem do Chávez, nem do Maduro e tal. Não sei qual que é o histórico dessa deputada também, né? A gente não conhece, né? Não. Então, mas enfim, acho que a Venezuela precisa mudar, né? Não, vocês viram que agora, ontem, na verdade, o governo venezuelano convidou o Vaticano para fazer intermediação entre as conversas de oposição e a atual situação. Não, o Papa Francisco é bom de negociação, quem sabe? Não é bem ele, né? Vem ele, senta ali, fala... Vaticano. Não, mas assim, a situação da Venezuela é bastante complicada, né? Eu acho que tem outros países, né, que a gente também não sabe exatamente qual é a situação política e econômica, porque a questão política ela é tratada sempre dessa forma, né? Quer dizer, onde tem o conflito a gente está falando. Mas tem alguns países, né, especialmente ali, por exemplo, no entorno de Cuba, naquela região, que a gente não sabe nem o que se passa, né? Você não sabe nem que país é, né? Porque ele fala pouco. Sabe, não sei, como é que está a política em El Salvador? Como?
Eu não Entendeu? sei, vou pesquisar. Às vezes está acontecendo, a legislação está caótica, mas talvez por não ser... E aí também tem essa coisa meio bolivariana, né? Política bolivariana. Aí vira aquela coisa, pô, ditadura de esquerda ou ditadura de direita. Aí acaba aquele conflito geopolítico, tem os grandes entendedores dizendo quais são os caminhos para que a massa crítica... Aí começa aquela puta discussão meio que sem pé nem cabeça. Aí fica... Eu não sei, eu acho que, claro, a Venezuela tem que mudar. Né? Não conheço a história dessa deputada, que ela veio aqui para malhar também o governo, tá certo? Como se a gente fizer uma entrevista lá com o Maduro, ele vai falar que essa nossa querida deputada é alguma coisa assim, quase que um demônio, né? Provavelmente. Então, mas que precisa mudar a Venezuela, assim. Meu histórico de trocadilhos começou a efervescer aqui depois dessa. Lúcia Faria, um beijo pra você. Muito obrigada por estar aqui com a gente assistindo. Lúcia Faria teve aqui mandar um beijo pra passada, Lúcia, um grande beijo pra Lúcia, é uma querida. Eu brinco, como a Lúcia é muito presente no mercado publicitário, tem uma agência de comunicação. Eu brinco, eu chamo a Lúcia de prima, né? Ela te chamou de primo aqui, aqui nos comentários. E aí, mas ela é prima mesmo? Não é brincadeira. Mas eu queria ser primo da Lúcia, que ela é uma querida. Ela é muito fofa mesmo, né? Não, e extremamente competente. Extremamente beijo pra você, Lúcia, obrigada. Se vocês quiserem assistir a entrevista da Lúcia, que aconteceu na semana passada aqui, é bem fácil também. Só ir lá nos nossos canais, portalimprensa.com.br/imprensa na TV, lá tem todas as entrevistas que foram feitas. Mas espera acabar a nossa, né? Por favor, espera né? um pouco ainda. Só gosto da Lúcia, não gosto de você, queria dizer. Porque até quando for olhar da Lúcia vai ser muito melhor que a minha, então não vai ver depois. Antes de eu perguntar para o João a pegada da coluna das 29 horas, eu queria mostrar para vocês um vídeo interessantezinho, hoje é sexta-feira, né, João, para dar aquela relaxada nos amigos. Quem sabe dar um mergulho? Vamos ver. We zijn hier in Kampen, een van de 3 prachtige historische Hansesteden in de IJsseldelta. Want hier wordt binnenkort het grootste paasevenement van Nederland georganiseerd, Seel Kampen. Burgemeester, wat is er nou zo bijzonder aan Seel Kampen? Als je de mooiste... Jongens, dat gaat niet goed. Deze kant op. Nee. Probeer. Eu tô correndo desse mergulho, João. Mergulhou, né? Fazer ao vivo é difícil, Fazer ao vivo é difícil. Eita. Aliás, ontem eu fiz ao vivo lá do Instituto Tomiotaki. O grupo de mídia tem um novo presidente, Daniel Chalfon, novo presidente do grupo de mídia, sucedendo aí o Luiz Fernando. O Chalfon, que é também vice-presidente de mídia da agência Loduca. E a gente fez ao vivo. Eu queria até agradecer ao Chalfon, que o Band News FM entrou em primeira mão com o Chalfon antes dele tomar posse, falando dos desafios não só do profissional de mídia, que o grupo, né, responde muito pelo trabalho feito com esses profissionais de informação e cursos, enfim, mas também do papel do grupo de mídia para toda a indústria da comunicação. Sim, né? isso é verdade. Os profissionais de mídia vivem um momento bastante... com alguns conflitos aí, com as mudanças que vem acontecendo, com muita tecnologia, com um ano complicado até. Aliás, seria legal, João, até para você falar para o nosso internauta, que às vezes não é muito íntimo da publicidade, do que se trata o mídia, o que ele faz? Não, o profissional de mídia hoje ele tem diferentes tarefas, né? Na verdade, o profissional de mídia é aquele que ele tá desde o primeiro momento na estratégia de comunicação publicitária, porque ele vai ser o decisor lá na ponta de quais são os veículos, ou quais os melhores veículos para levar essa estratégia publicitária para o leitor, para o ouvinte, né, para o telespectador, para o passageiro de ônibus, para quem está transitando ali no aeroporto. E os canais de mídia, os canais que têm contato com o consumidor são definidos pelo profissional de mídia. Em resumo, o mídia ele decide para onde vai aquela publicidade, onde vai ser feita. Só que é mais do que isso, porque hoje o mídia ele tem um aspecto de informação e conhecimento da área de pesquisa de mídia, grande, né? Que é para entender esse consumidor. Hoje o mídia tem um papel criativo muito grande, quando a gente fala da maneira com que as marcas estão se comunicando, né, com o seu público, né, como ter criatividade em mídia, né, como fazer diferente. Quer dizer, a gente já tem os canais consagrados, a gente já tem audiências relevantes, mas como fazer diferente? O papel do mídia criativo, do profissional de mídia criativo, hoje é muito desejada pelos anunciantes,
que são aqueles que colocam a mão no bolso e pagam todo esse mercado, né? Agência, veículo. João, a gente está quase encerrando, falta um pouquinho. Pô, já? Falta só um pouquinho, né? Falta pouco. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a 29 Horas, que é a sua última empreitada, vamos dizer, a mais recente empreitada, né? Exatamente. Qual é o foco dessa coluna que você vai ter lá? É mensal? É mensal e tem uma coisa bacana, porque o perfil da 29 Horas, que é bem entretenimento, falando com aquele, né, com o passageiro que está ali no aeroporto e outros públicos que também estão dentro de Congonhas, ela permite um entretenimento, uma linguagem, uma maneira de abordar diferente, né? Com uma riqueza em detalhes de comunicação, mas que não são tão focados assim. É uma linguagem mais solta, é um aspecto mais suave, chama voo publicitário a coluna. Então a gente faz sempre uma entrevista que para contar um pouco do que a marca vem fazendo, mas de uma maneira mais suave, né? Você é um grande editor de si mesmo, né? Porque você tem que criar pautas para todos os veículos e cada pauta diferente uma da outra para não chocar também, né? A comunicação. Porque assim, não pode cada um, assim, é muito importante. A Band News FM é uma coisa, né? É um caminho, o Metro é outro e a 29 Horas é outro. Né? Então, assim, eu tenho que sempre estar cuidando especificamente de cada um para não misturar. Cada um tem a sua proposta, o seu tipo de conteúdo, as informações que vão ser passadas ali. Agora, é uma relação muito grande, mas prazerosa, sabe? Assim, sem puxar o violino ou coisa do tipo, mas eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto de verdade de fazer isso. Então tô feliz porque as coisas estão acontecendo de uma forma legal. E essa resposta do ouvinte da Band News FM, né, do leitor do Metro, né, do leitor da 29 Horas, que ele percebendo que está dentro do processo, que está gostando do que está recebendo, que está trocando informação comigo. E essas sugestões, vamos supor, essa troca que você tem, eles sugerem pauta, entrevistados, fazem perguntas? Muito, porque o cara de rádio, ele é muito interativo, né? Demais. E a Band News FM é bastante interativa, né? Então, assim, o ouvinte procurar a rádio, né? Se os canais não estão fluindo bem, eu acho que esse é um talento da Band News FM, quer dizer, mandou, os âncoras já estão atentos, já estão falando, tem essa resposta de volta, essa participação, porque as marcas costumam falar muito, Thaís, de oferecer uma experiência para o seu consumidor, né? Então, assim, mais do que, de repente, uma campanha assim, ou assado, tal, é uma experiência. Esse também é um jargão, hein? Total. E eu acho que o veículo precisa onde todo mundo é uma mídia nas redes sociais. Sim. A partir do momento que o ouvinte da rádio, ele se sente parte da rádio, ele vai falar dela, né? Com certeza. Não, com certeza. É uma resposta incrível, né? Participar. É bacana você se sentir replicar parte. O conteúdo. Totalmente. Verdade. Antes da gente quase encerrar aqui com o João, a gente vai fechar a parte de vídeos mostrando o colega Boris Casoy ontem tentando ser meio safo, mas acabou dando errado. Vamos lá. Com 239 pessoas a bordo há pouco mais de um mês, visita acabouço. Esse vídeo. Primeiro porque o Boris Casoy foi espirituoso, fala aí. Entrou uma matéria, ele se perdeu na matéria, depois voltou, ficou aquela coisa chata, ele começou a mexer a boca como se tivesse sem som o estúdio. Só que vazou, né? Aí na hora que o som tinha que falhar, não falhou. Não falhou. Foi uma saída ali, mas não deu muito certo, né? Meio pela culatra, né? Boris Casoy. Gente, é muito interessante. Esses vídeos também, vocês podem voltar a assistir, tudo vai ficar on demand lá no Portal Imprensa, nos canais da OTV e também no canal do YouTube da Revista Imprensa. Então, facinho, vocês podem ver o João de novo, assistir os vídeos de novo, conversar comigo. Não, conversar comigo de novo não dá, porque já não é ao vivo, né? A gente fica Mas aqui sexta-feira que vem eu tô aqui de novo e a gente volta a conversar, né? Bom, João,
você quer dar seus e-mails, seus contatos, como é que as pessoas podem entrar em contato com você para dar sugestões para Band News, para 29 horas, para o Metro, para se virar um cliente da Agência Cidadã, vai saber, porque o cara faz tudo, como eu estava falando para vocês, né? Então tem um contato único ou uma coisa para cada um? Os contatos da ouvinte@bandnewsfm.com.br, para falar com a coluna e falar com a rádio, com todos os profissionais. O meu e-mail é o joaofaria@agenciacidadã.com.br e através desse meu e-mail, para não ficar dando os e-mails, então já está aí um contato e aí já está... Twitter? Não, só o João Faria, Cadê o Twitter, João? Não, eu tô sem o Twitter, meu Deus. sou destruitado. Cadê o Twitter? Não, conheço o Twitter, mas assim, é que se eu ficar Twitter, eu queria o Facebook, eu adoro o Facebook, eu gosto demais do Facebook. Boto tudo que a gente faz na rádio, eu sempre coloco no Facebook. E o Facebook ainda, ele acaba me tomando um tempo que diante do que eu tenho, da quantidade de coisas que eu tenho que fazer, então eu faço ali e me concentro no Facebook. Se eu começar a twittar, tô no Facebook, tá bom, tô Ele não quer se perder, mais. Né? Mais, né? Esse monte de trabalho, ele não quer se perder mais, vamos dizer assim. Bom, a gente se despede então, o Imprensa na TV fica por aqui. Na semana que vem, das 3 às 4 da tarde, eu recebo aqui no estúdio Ana Paula Rodrigues, que é a âncora da Rádio Sul América Trânsito, que vai falar com a gente sobre mobilidade urbana, sobre um monte de coisa bacana. Aliás, boa ela, né? Não, e falando que é a rádio do Grupo Bandeirantes, de rádio, e é mais uma inovação o Grupo Bandeirantes começou com a rádio, né? A rádio deu início ao grupo. E as rádios customizadas, como a Sul América Trânsito e a Bradesco Esporte, são duas outras demonstrações claras de como o Grupo Bandeirantes de Rádio inova e lança rádios customizadas que dão o que falar. Vendi o peixe da... Mas é bacana quando dá certo, é legal quando as coisas funcionam, porque tem exemplos negativos como aquela que caiu lá, por exemplo, Você quer ser colunista da Revista Imprensa? Que aí começa a falar da gente também, né? Então, inclusive a Revista Imprensa, eu queria aproveitar isso. Estava lá, a Revista Imprensa está inovando cada vez mais. Você que não assina a Revista Imprensa ainda, ligue para a Thaís, qual é o seu e-mail para mandar? Eu já vou contar. Gente, não liga pro João, tá? Ok, vamos lá. A gente se despede aqui, desculpa, até gaguejei depois dessa. Tipo David Brasil aqui. A gente se despede então agora, a gente se encontra na semana que vem, das 3 às 4. Se vocês quiserem assistir então esse programa ou todos os outros que já passaram, é facinho, portalimprensa.com.br/imprensa na TV. E para falar comigo também super fácil, thaisnaldoni@portalimprensa.com.br. Te espero lá então, um beijo, até semana que vem. Tchau.